A paz do Senhor Jesus, tudo bom com você, meu irmão? Tudo bom com você, minha irmã? Queridos, eu estou lendo um livro em revista do pastor Carlos Roberto Silva. Ele é vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. E eu vou ler um trecho aqui sobre o livro de Jeremias, que eles fizeram um resumo, e é um resumo de muito aprendizado. E para você que talvez não consiga acompanhar pelo TikTok ou pelo próprio Kawaii, por causa da limitação de tempo, esse vídeo vai estar completo no meu canal do YouTube, Leandro Silva Alves, e para também no Facebook, Preleitor Leandro Silva Alves. Eu espero que vocês gostem, porque é um livro que ele resume bem algumas coisas, algumas traduções, e ele nos ajuda a entender um pouco mais o chamado de cada um e entender um pouco mais a Escritura Sagrada, porque em tese esse livro ele é totalmente um resumo de acordo com alguns capítulos e versículos da Bíblia. Então vamos lá. Jeremias, ele recebeu um chamado para contestação. Por quê? Que além de um ministério profético, ele foi costurado em relutâncias, e estas impostas por ele mesmo. Seu espírito manso e conciliador, à primeira vista, não era compatível com a missão do chamado que ele proporcionava naturalmente, a missão de profeta, e não tinha a ver com a sua personalidade. Por isso, ele sofreu com muitas angústias, o que o levou a chorar muito. Inclusive, alguns davam ele ao título de profeta das lágrimas. Mas é aquilo, querida irmandade. Em Samuel, quando Samuel foi ungir Davi, até Davi chegar, o que Deus falou para Samuel? Samuel, não se atente ao que você vê fisicamente. Músculos, uma pessoa forte, alta, bem definida. Não, você tem que olhar para o coração. E é assim, para você pastor, para você pastora, apóstolo, bispas, evangelistas, cooperadores, anciões, prestem bem atenção. Deus escolheu vocês, mas escolheu vocês pelo que tem dentro do seu coração. Aleluia. Então, vamos continuar essa leitura e não se esqueça disso. Você foi chamado de acordo com o seu coração. E fazendo um resumo do que eu li aqui, no chamado de Jeremias, bem interessante é o quê? Vamos lá. Que na história de Jeremias, algo que desperta a atenção é a primeira parte da missão dada por Deus a Jeremias. Essas aqui são tudo páginas do livro que eu estou fazendo a leitura. Jeremias 1, versículo 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares e destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Analisando essas palavras do texto, chegamos à conclusão que a missão em sua primeira fase era duríssima: arrancar, derrubar, destruir, arruinar. Prezado leitor, pense comigo, prezado ouvinte, que quem quer que seja chamado para isso nos dias atuais, o que estamos presenciando é que muitos pregadores querem somente juntar, somar, edificar e falar o que convém a eles a multidões. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Jeremias foi chamado para arrancar, derrubar, destruir e arruinar tudo aquilo que estivesse fora dos padrões divinos. Para muitos pregadores, essa é uma missão impopular do ponto de vista humano,
politicamente incorreta, porque ir contra a tendência a tendência atual da pregação? Todos estão falando a mesma coisa. Por que mudar o discurso profético? O que é mudar o discurso profético? Ir contra a pregação. Se Deus pede para você abrir a boca e falar X, Y, Z, por que você vai falar Z? Por que você vai falar X ou vai falar Y? Não, você tem que revelar, porque a igreja precisa ouvir tudo o que Deus tem que falar. Então, se Deus está usando você para abrir sua boca, use a sua boca e fale o que o Deus está pedindo para você falar. Porque quem tiver na comunhão do Espírito Santo vai entender a mensagem do Senhor. Aleluia. Continuando, aqueles que pensam diferente, que cumprem o verdadeiro ofício do profeta, assim fazem dirigido por Deus e com a unção do Espírito Santo. Não é fácil lutar contra os principados e as potestades do mal, contra sentimentos carnais e humanos, e pior ainda, quando nossa missão profética está direcionada aos nossos, sejam eles parentes, compatriotas, amigos, etc. O sofrimento de Jeremias foi tanto que ele precisou passar 23 anos profetizando pela madrugada, sem ter uma única pessoa para que desse ouvido. Imagina, só você e Deus. 23 anos profetizando assim, só você e Deus. Agora vamos ler. Vejamos em Jeremias, capítulo 25, versículo 3. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciado, madrugando e falando, mas vós não os escutastes. Jeremias passou grande parte da sua vida em lágrimas e angústia, mas esta era a sua missão, o seu chamado profético. Se Jeremias não fosse realmente chamado por Deus, jamais ele suportaria tal situação. Jeremias, dirigente, confrontava e contestava os maus. Ele era uma espécie de apologista profético do Antigo Testamento. Quando os falsos profetas anunciaram que o povo judeu logo voltaria do exílio babilônico, Jeremias sozinho contradisse a todos. Perceba a dura missão do profeta de combater uma onda midiática nos conceitos da época, que agradava os ouvintes com uma palavra profética que mandava para todos conformarem com a situação, uma vez que a saída do exílio só se daria após 70 anos. Vamos compreender um pouco mais isso no texto de Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 a 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para Babilônia. Edificai casas, e habitai-as, e plantai jardins, e comei do seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque
na sua paz vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas, que então no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim que esperais. Em outras palavras, Jeremias, em nome do Senhor, dizia ao povo: conformem-se com o cativeiro, porque é um tratamento de Deus para a vida de vocês. Só daqui a 70 anos vocês sairão do cativeiro. Infelizmente, em todas as fases da história, espíritos enganadores têm se infiltrado em meio ao povo de Deus e, atualmente, de modo bastante acentuado em nossas igrejas, e por falta de discernimento, muitos irmãos e irmãs são enganados por adivinhos do inimigo, os quais fraudulentamente afirmam falar em nome do Senhor. E o jovem Timóteo, no Novo Testamento, já nos advertia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Perceba então, prezado leitor, que ainda que tenha sido muito difícil o ministério profético de Jeremias, Deus deu a ele a grande vitória. Deve ser cumprimento das palavras proféticas por ele, proferidas. Que o Eterno tenha misericórdia de nós e levante muitos Jeremias em nossa geração, homens com coragem e ousadia para profetizar, mulheres com coragem e ousadia para profetizar, protestar, confrontar o pecado e suportar os levantes, ainda que chorando até a hora da vitória final. Só lhe deu glória. Então, só dá glória. Só dá glória. Você, homem, levantado no ministério, você, mulher, levantada para o ministério, Deus usa muito você, aleluia. Então não deixe de crer, não deixe de acreditar, porque você é uma pessoa usada por Deus. Não deixe de falar o que você tem que falar. Se Deus te revelou e falou, é a hora de você abrir a boca, você abre a boca. Mas se Deus falar para você fechar a boca, você fecha a boca. Se você tem que falar X, Y, Z, fale, não guarde, porque se Deus revela para você, você vai estar falando para libertar uma alma, para dar um aconselhamento. Existem muitas almas que têm dúvidas e nós que temos a palavra, temos que revelar. Deus fala no nosso coração que a gente tem que falar. E você sabe que quando a gente fecha a boca, o Senhor depois cobra de nós, porque a gente sabe que aquela pessoa precisou ouvir tudo, porque não é a pessoa em si, a alma daquela pessoa precisa de uma libertação, precisa de um conforto e precisa de um esclarecimento. E você indo contra a vontade da carne, que é o quê? O que é um pouco da vontade da carne? Insegurança, medo de falar. Porque se você vai falar direitinho, você não tem que ter insegurança, não tem que temer. Porque mesmo assim,
Deus já fala o tempo todo: vai que eu estou contigo, homem e mulher de Deus. Então, se Deus está conosco, por que nós temos que temer? Se a pessoa não gostar, é ela e Deus, faça a sua parte, explica com clareza, porque se ela recusar e negar, vai ser ela e Deus. Deus vai esclarecer para ela e vai conversar com ela depois. Que não deveria ter duvidado de que Deus usou você para falar com ela. Então, não tenha medo. Você é uma pessoa fervorosa na presença do Senhor. Usa o dom que Deus te deu. Aleluia. Que Deus abençoe vocês. Agradeço por ter dado essa atenção especial. A paz do Senhor Jesus.